Bom, pessoal, um dos comentários de um vídeo que eu fiz que teve mais likes foi pedindo para eu contar a minha trajetória nos estudos, e os concursos que eu já tinha feito, como é que foi a minha luta até aqui, né, para chegar para chegar à primeira colocação. Então, é até com um pouco de vergonha que eu falo isso, não é mérito, né, falar disso. Eu era um péssimo aluno, assim, na escola, muito ruim mesmo. Eu nunca fui um aluno ruim com as minhas notas, né? Eu nunca fiquei em recuperação nem nada. Mas eu dava muito trabalho para os meus pais, assim, bagunçava demais na escola, não gostava de estudar. Dava muito trabalho pro pessoal da escola também. Eu falo disso com um pouco de vergonha, porque só depois que a gente fica adulto e aprende como é que são as coisas de verdade, eu me arrependo muito, assim, me arrependo muito de ter perdido tanto tempo, né? E também de ter concentrado os meus esforços em coisas que não me levariam a lugar nenhum, né? Muita festa, essas coisas. E na faculdade mesmo, eu de direito sempre chegava atrasado, né? Sempre chegava, não levava a sério, não fazia nada, eu nunca estudei para nenhuma prova. Hoje eu vejo o tanto que isso era importante, que o tanto de tempo que eu perdi e que depois eu tive que correr atrás, né? Mas é assim, a gente tá onde está e não pode querer mudar o que já aconteceu. Então, aí eu comecei a estudar para concursos aproximadamente em 2013. Em 2013 eu comecei a estudar, na época eu comecei a estudar para carreiras bancárias, né? O meu pai sempre trabalhou em banco público, e aí por influência dele, eu comecei a estudar para carreiras bancárias, assim. Até obtive aprovações, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, mas aquelas aprovações lá pro final e tal, acabou que eu nunca fui chamado. Só que eu não tinha método nenhum de estudo, era tudo bagunçado assim, eu era um pouco arrogante, achava que eu era inteligente e tal, e não busquei ajuda, não busquei método nem nada. Mas aí alguns amigos meus lá de Brasília, que eu sou de Brasília, passaram no concurso da Polícia Civil lá de Brasília mesmo, concurso muito bom. E aí eu vi a felicidade deles e como a vida deles tinha mudado e tal, e resolvi estudar para as carreiras policiais. Isso foi em 2014, quando foi autorizado o concurso de agente da Polícia Federal. Quando foi autorizado, demorou uns 2 meses, eu comecei a estudar, né? Daquele jeito, querendo atropelar conteúdo, estudar muitas horas durante o dia e tal. Não tinha, também ainda não tinha método, não, não tinha procurado ajuda para estudar, nada disso. Mas ainda assim eu consegui ser aprovado. Era o meu sonho mesmo na época, era ser agente da Polícia Federal. Aí, só que como eu não conhecia muito as carreiras policiais como funcionavam os concursos e tal, eu só estudava bastante e não me preparava não me dedicava à parte física, né? E o pessoal que se prepara aí para a Polícia Federal sabe tanto que o teste de aptidão física da Polícia Federal é complicado. Você tem que somar pontos, a natação é bem difícil. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu acabei sendo reprovado no teste físico da Polícia Federal pra gente, né? Fui reprovado inclusive na soma de pontos. Não fui reprovado em nenhum exercício especificamente, mas sim na soma de pontos. E foi disparado assim o dia mais triste da minha vida, porque eu fiquei uns 6 meses sem conseguir estudar direito, pensando no que eu podia ter feito e tal. E na verdade eu já não podia fazer mais nada, porque o tempo já tinha passado
e eu já tinha perdido a oportunidade. Aí eu fiquei esses 6 meses assim, eu arrumava muita desculpa. Eu ficava falando que, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, e tal pessoa não me deu o apoio que eu esperava que fosse dar e tal, quando na verdade a responsabilidade era toda minha mesmo, né? Mas aí depois eu consegui retomar os estudos, aí continuei estudando para carreiras policiais. É verdade que eu tive um pouco de azar que nesse tempo que eu estava me preparando não teve muito concurso assim da área. E aí eu só fiquei estudando, né? E trabalhava também dando aula de inglês. Aí, bom, aí surgiu o concurso aqui da Polícia Civil do estado de Pernambuco. E eu sempre fazia carreiras, sempre estudei para carreiras policiais. E aí, em 2015 eu já tinha aprendido o método de estudo com um coach lá de Brasília que me ensinou tudo. E sempre apliquei, né, esse método. Aí sempre apliquei a partir desse momento. E aí em 2016, no dia 12 de junho de 2016, eu ainda estava com 25 anos, fui aprovado em primeiro lugar no concurso. E com uma certa folga, eu ainda fiquei acho que 4 pontos na frente da segunda colocada. Quando eu saí da prova, eu tinha certeza que eu tinha ido muito bem, assim. Eu liguei pro meu pai na hora, e vi que eu tinha ido muito bem. E aí, conversando com meu pai, ele sabe muito de direito, assim, algumas questões e tal. Aí a gente foi fazer o gabarito extraoficial, que inclusive o gabarito extraoficial tinha errado mais questões do que eu. Eu errei 2 questões só de informática e fechei o resto da prova. E aí, pô, foi alegria total, todo mundo se abraçando, chorando lá em casa. E todo dia hoje, quando eu até peguei aqui, quando eu visto essa camisa aqui, que eu vou trabalhar, pô, amarradão, velho. Vou trabalhar feliz, sem reclamar de nada, porque eu sei o tanto que eu lutei pra estar aqui. Mas o que eu quero passar mesmo com esse vídeo é que não importa o seu passado, algumas pessoas tiveram uma vida escolar mais fácil, outras tiveram uma vida escolar um pouco mais difícil, mas a gente está onde a gente está e não pode fazer nada para mudar isso. Então, se você conseguir estudar a partir de agora, correr atrás do que você tem vontade de ser, de fazer, pô, com certeza você vai conseguir, cara, porque eu odiava estudar, não gostava mesmo. E hoje em dia, quando eu fico sem estudar, quando eu não cumpro as metas que eu estabeleço para mim mesmo, eu fico muito chateado, assim, porque eu sei que é a única coisa que é capaz de mudar a vida da gente de verdade, assim. E é um esforço só nosso, né? Lógico que a nossa família ajuda bastante, a minha família, pô, me ajudou muito. Mas é aquele esforço, assim, do dia a dia mesmo, que você tá ali sozinho, fazendo o que tem que fazer. Quando a vitória chega, a alegria, pô, é total. Então, se dedique aí, não importa o que você já passou, que com certeza a sua recompensa vai chegar, você vai trazer muita alegria para você, para toda a sua família. Um abraço aí para todos, bons estudos. Continue acompanhando aí o canal, pessoal, que eu tô gravando mais aulas daquele mesmo modelo lá. Eu vou fazer o mapa mental em tempo real, e dar as aulas. Eu já gravei mais 2 aulas, uma de constitucional e uma de administrativo, e vou postar, não vou postar tudo de uma vez, né? Vou postar aos poucos e agradecer mais uma vez cada um que dedicou um pouquinho do seu tempo para deixar um comentário aí nos vídeos. Valeu? Um abraço a todos.